na nossa entrevista ontem, da live entre eu e o Cláudio Ruver, foi muito interessante, mas a gente teve muito pouco tempo. Apesar das 2 horas e meia, faltou tempo. Então, algumas coisas a gente passou muito superficial. E o pessoal tem pedido, né, alguma explicação um pouco mais, então estou fazendo aqui. Aqui eu vou citar um exemplo. O ChatGPT é uma ferramenta que todo mundo tem que começar a usar como experiência, já que ela é gratuita e ela ensina a entender um mundo diferente, ensina a você buscar informações de uma forma mais rápida, ensina você a aprender de forma mais rápida. Isso é fundamental nessa nova transformação que nós estamos tendo agora, né? Que é a entrada da inteligência artificial. E como eu digo, a onda está vindo aí, e se a gente quiser surfar a onda, temos que nadar um pouco antes, né, e pegar velocidade. E então, a minha sugestão é usar o ChatGPT para isso. E para acessar o ChatGPT, a dica é o seguinte: vai lá em cima no browser do computador, do celular, e escreva lá chat.openai.com. E você vai se logar ali. Ele vai pedir um usuário e uma senha, porque não quer que isso tudo seja anônimo. E daí, a partir dali, você consegue acessar o sistema. Ele provavelmente vai estar em inglês, mas não tem problema. Você vai ali embaixo, como se fosse o chat, o WhatsApp, aliás, e você chega ali e escreve em português, né? Escreve a pergunta que tu quiser em português. E se ele responder, por exemplo, em algum momento em inglês, você diz, por favor, responda em inglês, ou em português. Ou senão você diz, responda em alemão, responda em espanhol. Ou você pode pegar um texto e copiar ali e dizer, me resuma isso em português. Né? Você faz um monte de perguntas, depois você faz, agora eu quero que tu crie um artigo, ou crie uma lista, ou crie uma tabela em português ou em inglês. Ou seja, é tudo transparente. Isso muda muito. A nossa necessidade de entender outra língua está muito mais na comunicação de pessoa a pessoa do que buscar informação nas ferramentas e tudo mais, porque, né, em livros e tudo, porque eu posso traduzir instantaneamente isso. Muito bem. Uma outra questão que eu digo é, quando você está usando o ChatGPT, a minha dica, como eu falei ontem, é você pegar e pedir para ele de uma forma estruturada, ou seja, fazer uma pergunta bem feita. Então você começa colocando para ele uma autoridade, você começa dizendo para ele quem ele é. Então, no caso, eu quero que ele seja um médico, ou eu quero que ele seja um arquiteto, ou eu quero que ele seja um construtor, ou eu quero que ele seja um cozinheiro. Então, não importa. Só que tu não vai só dizer, haja como um cozinheiro. Você vai dizer, haja como cozinheiro, chefe, um dos melhores na área de cozinha australiana. Então você definiu o perfil dele exatamente naquilo que você quer que ele seja especialista. Quanto mais você tornar ele claro e qualificado, mais a resposta vai ser assertiva. O segunda dica é, você continue dizendo, eu quero que você faça pesquisa em todas, né, as receitas, os costumes, né, da comida australiana. Então você manda ele pesquisar quanto mais. Tu poderia dizer que você quer, né, do costume, né, saudável, do costume de vegano. Então você direciona na pesquisa que você quer. E por último, você vai dizer o que você quer, no formato que você quer. Então você podia dizer, me liste, né, todas as 10, todas as 50, né, pratos que existem dessa cultura. Ou você pode dizer, eu quero que você me liste 3 receitas baseado nesses produtos. Ou você pode pedir a lista, e depois disso você faz uma outra pergunta dizendo, dessa lista eu quero que você faça, né, as receitas baseado nesse produto. Então você vai conversando com ele e desenvolvendo toda essa visão,
né, que você quer, toda essa necessidade que você quer nas respostas. E você pode dizer, não gostei, faça de novo. Eu quero agora que você faça de uma forma mais reduzida. Eu quero que em cada tópico você coloque apenas 20 palavras. Eu quero que você monte uma tabela comparativa entre os pratos, né? E eu quero em cada célula que esteja 5 palavras, para ser bem objetivo e a gente conseguir memorizar, comparar e assim por diante. Então você desenvolve essa característica. Uma outra coisa importante que você pode, se você tiver recurso, você pode chegar e pegar o texto, colocar o texto e dizer, resuma esse texto em português. Esse texto podia ser em inglês. Esse texto podia ser em qualquer outra língua e você mandar ele fazer em português. Depois de ele fazer o resumo, ou só transcrever, você pode dizer, cria tópicos. E você pode dizer, cria tópicos bem explicativos ou cria tópicos objetivos, para depois você dizer, expanda esse tópico, e assim por diante. Então, eu posso ir expandindo isso. A minha técnica que eu uso, eu pego ou um link, ou eu pego um texto e mando ele resumir. E depois eu mando ele criar os tópicos. E depois eu começo a discutir os tópicos. E muitas vezes eu começo a questionar. Por que assim? Por que assado? Depois talvez eu digo assim, eu não entendi esse tópico, explique numa linguagem mais acessível, ou numa linguagem para alguém de 14 anos, ou numa linguagem para alguém de 80 anos. Então ele vai estar buscando explicação de forma diferente para a gente poder entender um determinado tópico. Eu posso mandar ele falar sobre um autor e contar sobre os livros do autor, resumindo cada livro, mandando ele fazer um tópico de cada um dos livros que aquele autor fez. Eu posso mandar ele pegar esse livro e comparar um outro livro e fazer a conclusão, né? E eu posso questionar isso que é rico, né, nesse recurso. Então eu consigo ampliar muito isso. E ainda eu que tenho a versão Plus, né, que é pago a $20 por mês, ou seja, R$100, eu consigo usar um monte de plugins. E um desses plugins permite eu fazer, eu pego um link de um vídeo do YouTube de 1 hora, 2 horas, 3 horas e digo, eu quero que tu transcreva, eu quero que tu faça resumo, eu quero que tu coloque os tópicos mais importantes. Então, pessoal, eu tenho recursos, né, do ChatGPT de uma forma simples. Depois você pode usar, tem muitos programas, tem milhares de programas, tem plugins, tem várias formas que eu posso usar outras ferramentas. Mas esse é a base para mim poder olhar o mundo novo de uma forma de busca diferente, de uma forma de aprendizado diferente. Ok? Tá gostando das minhas dicas? Então compartilhe. Isso é legal, levar para mais pessoas. E se não está gostando, por favor, me dê feedback. Assim eu consigo melhorar e atingir os objetivos que deveria ser pela vontade que eu tenho de compartilhar conhecimento e fazer o desenvolvimento das outras pessoas. Um abração, até mais.